Então hoje eu separei para abordar a temática de como auxiliar o desenvolvimento da inteligência emocional, né, das nossas crianças. Porque muitas vezes a gente reconhece a importância, né, de desenvolver as habilidades emocionais. Mas a gente não sabe muito, a gente não sabe muito como fazer isso. A gente sabe que é importante, né? Mas a gente não sabe como desenvolver essa inteligência emocional na criança. É verdade ou não é? Você sabe como desenvolver a inteligência emocional do seu filho? Então, estou aqui para te ajudar. A educação socioemocional faz parte da formação da criança. E por que que ela é importante, né? Porque ela é importante para que os pequenos aprendam a lidar com as emoções e dessa forma se relacionar de uma maneira mais saudável com os outros. Muitas vezes a gente fica escutando e a gente escuta que é apenas uma fase infantil, né? Que não temos que controlar as próprias emoções, que criança é assim mesmo, né? Que as crianças não conseguem controlar as ações e reações, que é assim, que elas se irritam e choram por qualquer motivo e que isso faz parte da infância. Tem gente que pensa que esse é um assunto encerrado na infância. Parece que se a gente não trabalhar a criança, tudo bem, e que a maturidade emocional é sempre alcançada na fase adulta, né? E que assim se poria fim na incapacidade de lidar com as emoções. Só que a gente sabe que não é assim, né? Porque, gente, eu conheço vários adultos com dificuldade, né, em lidar com as suas emoções, né? E eu aposto, tenho certeza que vocês também conhecem, porque o adulto, gente, também está sujeito às dores, às ambivalências, né, dos sentimentos. E quando não reconhecemos isso, quando a gente não consegue reconhecer, então a gente acaba se comportando de uma maneira não saudável, né? Nem com os outros e nem com a gente mesmo. Então, por isso que é importante trabalhar desde sempre, né, desenvolver essa habilidade, né, da criança, né, sabendo que as crianças aprendem com a observação, né, dos adultos e que elas são os radarzinhos que elas absorvem o comportamento desde muito pequenininha, desde cedo, é bem importante você estar atento às suas emoções, dar um exemplo e também se dedicar um tempo a educação emocional dos seus filhos. E isso pode ser enriquecedor, né? Pode ser algo muito bom, tanto para a saúde deles quanto para a de vocês também. Então vocês não vão estar ajudando só os filhos de vocês, mas vocês também. E para começar, assim, para começo de conversa, eu vou falar um pouquinho sobre algumas fases do desenvolvimento emocional, lá do início, assim, né? Eu vou falar um resuminho dessas fasezinhas lá do início do desenvolvimento da criança, tá bom? Até os 6 meses, o bebê já começa a manifestar, né, uma excitação, né, e ele faz isso com os movimentos do corpo. Por exemplo, ele já mostra que tem medo quando escuta um barulho muito alto ou inesperado. Ou então, ele utiliza o choro, né, que é a principal forma dele se comunicar. Ele comunica várias sensações, como fome, desconforto, medo, né? Então, ele já começa a utilizar estratégias para comunicar que alguma coisa não vai bem. Dos 6 meses aos 12, né, até um aninho, o bebê passa então pela famosa ansiedade de separação. Isso acontece geralmente quando ele é separado da mãe. Até mesmo durante pequenos momentos, às vezes eles ficam muito ansiosos. E a ansiedade também pode surgir com a presença de pessoas estranhas a partir desse momento, até ali um aninho. A partir dos 7, 8 meses, eles também vão adquirindo maior consciência de si, né? Porque até então eles acham que eles são quase uma extensão da mãe. Ali por volta de 1 ano e 4 meses, a partir de 1 ano ali, o bebê começa a
ele começa a aprender a confiar mais nos familiares, nas pessoas mais próximas, e ele é bastante sensível à aprovação ou desaprovação deles. Eles começam a perceber quando as pessoas começam a gostar e não gostar de algumas coisas que ele faz. Então, ele também nesse período começa a apresentar grandes mudanças de humor e os momentos de birra começam a aparecer. Aos 3, 4 anos, a criança passa a conseguir se separar da mãe por um período bem maior, né? Sem sofrer tanto com isso, né? E começa então, desde já, a imitar o comportamento dos adultos da casa. Dos 4 aos 7 anos, mais ou menos, falando dessa fase inicial da vida, a criança passa a ter, é comum eles começarem a apresentar mais pesadelos nessa fase, né? Então, alguns começam a criar amigos imaginários, aí apresentam também, essa é uma explosão da criatividade, da imaginação, então eles têm uma grande capacidade imaginativa. A mudança de humor fica um pouquinho mais intensa, né? E ela passa a ter mais confiança para os desafios da realidade, né? Da sua vida. Agora eu vou falar então como vocês podem saber se a criança está tendo um amadurecimento, né? Emocional, e também vou falar um pouquinho de como é possível, né, você favorecer o desenvolvimento da inteligência emocional no seu filho. E aí vocês podem me falar assim, porque aí vem aquela pergunta, né? A Fernanda fala, mas então, Fernanda, quando podemos dizer que a criança tinha amadurecido emocionalmente? E como a gente pode ajudar? Pessoal, existem determinadas situações, né, sinais que podem nos ajudar a perceber quando uma criança está amadurecida já, né? Então, quando ela começa, amadurecida não digo, mas quando ela começa a ter um maior amadurecimento emocional. Por exemplo, as birras. Elas são muito típicas por volta dos 2 anos de idade. Mas quando as crianças que são bem maiores de 2 anos continuam, né, fazendo birras, isso pode acender aquele sinalzinho de alerta, né, que pode indicar que tem algum problema, que essa criança está com alguma dificuldade em controlar as emoções dela. Então, assim, dentro de um período, ok, faz parte do desenvolvimento. Mas se essa birra continuar lá pelos 7 anos, 6 anos, vamos ficar mais atentos. Então, são os sinaizinhos. E agora eu vou dar, então, as dicas que eu tinha falado antes para ajudar você a ajudar o seu filho a desenvolver a inteligência emocional dele, tá? Então, para desenvolver a inteligência emocional das crianças, a gente tem que levar em conta alguns pilares básicos. Então, a primeira coisa vai ser aprender a identificar as emoções próprias. Então, é preciso nós e a criança também reconhecer as emoções, né? A gente tem saber o nome dela, saber o que significa, e também a gente tem que aprender a identificar as emoções que os outros estão experimentando. Porque como é que a gente vai ter empatia se a gente não consegue identificar a emoção do outro? A gente tem que aprender a controlar, porque é a partir daí que a gente começa a aprender a controlar as emoções. E para isso devemos encontrar aquele equilíbrio necessário, né, gente? Em tudo na vida a gente tem que buscar o equilíbrio. Saber o que está acontecendo com a gente, então a importância, como eu falei na primeira aula, do autoconhecimento, o que estamos pensando, o que está nos fazendo, né, com que nos sintamos dessa maneira, para aprender a ter, então, um controle maior das nossas emoções. Outra coisa que a gente tem que aprender, né, porque a gente dá o exemplo para nossos filhos, é aprender a expressar e a canalizar as emoções de tal maneira que fortaleça as relações e que não seja de forma contrária, né, que a forma que a gente expressa nossas emoções fragilize as nossas relações. É importante se desenvolver as capacidades socioemocionais desde cedo, gente, porque as emoções se desenvolvem ao longo de todo o ciclo vital. A gente pode estar sempre aperfeiçoando essa habilidade.
Mas claro que quanto antes começarmos, melhor. Então, quando você trabalhar essa habilidade no seu filho, você também pode ir se trabalhando. De fato, gente, existem estudos que nos dizem que desde os 2 anos e meio já é possível a gente começar esse trabalho de educar as emoções. E o mais importante é que isso vai ter uma influência durante toda a vida da criança. Então, a gente deve sim ensinar os nossos filhos a pensar. E quando eu digo pensar, é a pensar sobre as suas próprias emoções. Que eles saibam como eles estão se sentindo e que eles consigam detectar o sinal nos outros do que como os outros podem estar se sentindo. Ajudar a criança, então, a fazer essa canalização de suas próprias emoções, auxiliá-las a expressá-las de uma forma adequada, a controlá-las, isso tudo vai favorecer a comunicação com vocês, vai favorecer a comunicação deles com os professores, com os iguais, né, com as outras crianças. Então, por tudo isso, é muito importante.